Bom, quando a gente olha para o mundo da biologia, é impossível não notar alguns padrões fascinantes, né? Por exemplo, o padrão dos ossos nos membros de seres humanos, de morcegos e até de baleias. Então, o que essa semelhança toda, que a gente chama de homologia, realmente quer dizer? Será que era um sinal de que todos viemos de um ancestral em comum, como a teoria da evolução propõe? Ou será que aponta para um projeto em comum, uma outra forma de ver a coisa toda? Essa é a questão central, e ela abre um debate super interessante sobre como a gente interpreta a vida. Ok. Para a gente mergulhar fundo nessa análise, vamos passar por 6 pontos principais. Primeiro, a gente começa com a grande pergunta: semelhança significa parentesco? Depois, a gente vai olhar para o argumento da tal hierarquia aninhada e, claro, as objeções a ele. Daí a gente entra na polêmica do raciocínio circular, vê o que os dados genéticos conflitantes nos dizem, discute o argumento sobre a mente de um projetista e, para fechar, a gente pensa sobre aquela linha tênue que separa a evidência da interpretação. Então vamos direto ao ponto. A pergunta que está no coração de toda essa discussão sobre homologia. A pergunta parece simples, né? Mas as implicações, nossa, são gigantescas. Pensa assim, quando um biólogo vê que uma baleia tem certas características em comum com mamíferos de casco, por exemplo, será que a palavra semelhante já vira sinônimo de parente? É exatamente aí que o debate pega fogo. De um lado, tem a visão de que sim, claro, semelhança é um rastro de parentesco. Mas do outro, tem quem sugira que, na verdade, isso pode indicar uma coisa totalmente diferente, tipo um projeto, um plano de construção que foi reaproveitado de forma inteligente. E essa, claro, é a pergunta de $1 milhão. Essa ideia de que semelhança é igual a parentesco, será que é uma conclusão que os dados nos obrigam a ter? Ou será que é uma premissa, uma suposição que a gente já traz para a mesa antes mesmo de analisar as evidências? Uma suposição que, no fim das contas, guia nossa interpretação e até já exclui outras possibilidades logo de cara. Sabe, tudo começa com um quebra-cabeça. Darwin e outros naturalistas da época notaram uma coisa muito estranha. Por que a asa de um morcego, a nadadeira de uma baleia e a mão de um ser humano têm por baixo a mesma estrutura de ossos? As funções são completamente diferentes. Pensa bem, seria só uma coincidência ou a pista de algo muito, muito maior? Para a gente tentar desenvendar esse mistério, a gente precisa voltar um pouco no tempo antes mesmo de Darwin para entender de onde é que veio essa ideia de semelhança surpreendente. É interessante que a homologia, essa ideia, ela não nasceu para provar a evolução, não. Originalmente foi só uma observação de um anatomista, o Sir Richard Owen. Ele simplesmente viu um padrão que se repetia e deu um nome para ele. Era como se ele reconhecesse uma assinatura, sabe? Um estilo arquitetônico na natureza, mostrando que animais muito diferentes pareciam construídos a partir de um mesmo projeto básico. E olha só como isso funciona na prática. Pega o tal do membro pentadáctilo, o padrão de 5 dedos. A gente tem um osso no braço, 2 no antebraço, um monte de ossinhos no pulso e os ossos dos dedos. O que é realmente impressionante é encontrar essa mesmíssima sequência na pata de um cachorro, na nadadeira de uma baleia e na asa de um morcego. As funções são totalmente diferentes, mas a arquitetura por baixo é a mesma. Incrível, né? Bom, e uma observação tão forte como essa, claro, acabou gerando um debate enorme, e aí surgiram duas explicações bem diferentes para tentar dar conta do recado, disputando a atenção. Então, de um lado, a gente tem a ideia do design comum, que era bem popular antes de Darwin. A lógica era a seguinte: do mesmo jeito que um arquiteto usa um bom projeto em vários prédios diferentes, um criador poderia ter usado um plano corporal básico para várias criaturas. Do outro lado, vem a virada de chave do Darwin, a ancestralidade comum. Para ele, essas semelhanças não eram um projeto reaproveitado, mas sim herança de família, sabe? Traços que foram passados de um ancestral que todos eles tinham em comum. Essa discussão toda sobre padrões nos leva direitinho para o nosso próximo tópico. Agora, a gente vai ver os métodos usados para tentar mapear as relações entre os seres vivos e as dificuldades que aparecem no caminho. Vamos ver como isso funciona? Certo. Vamos agora para o primeiro grande argumento que defende a ancestralidade comum. Ele se baseia em um padrão de organização que a gente vê em todas as formas de vida. É a chamada hierarquia aninhada. A lógica aqui é que as características dos seres vivos não estão espalhadas de qualquer jeito, sabe? Pelo contrário, elas formam grupos dentro de outros grupos, quase como aquelas bonecas russas, uma dentro da outra. Pensa só, todos os mamíferos têm pelos e produzem leite, certo? Ok. Dentro desse grupo enorme, tem um subgrupo, o dos primatas, com suas próprias características. E dentro dos primatas, um grupo ainda menor, dos grandes símios, que compartilham ainda mais coisas. Esse padrão de grupos dentro de grupos é, segundo esse argumento, exatamente o que a gente esperaria de um processo de descendência com modificação.
ou seja, da evolução. A ideia de uma hierarquia aninhada, sabe, como aquelas bonecas russas, uma dentro da outra, é uma ferramenta super útil para organizar as coisas. Mas a questão que surge é, esse padrão de organização é só um jeito prático de botar ordem na casa, como fez Linnaeus lá atrás para classificar os seres vivos? Ou ele representa, de fato, uma árvore genealógica, real, histórica, como Darwin propôs? A resposta para essa pergunta muda completamente o jogo. A pergunta que fica é, cientificamente, é válido dar esse salto, sair da simples observação de uma semelhança direto para a conclusão de um parentesco? Só que, claro, essa linha de raciocínio não é unanimidade. Existem 3 objeções principais que colocam em xeque se esse argumento é mesmo uma prova tão forte assim. Vamos olhar mais de perto cada um desses pontos. O primeiro é sobre a cladística. Esse é o método que se usa para montar as árvores evolutivas. E a crítica é que ele não é 100% objetivo. O cientista precisa decidir quais características são mais importantes e quais ele pode deixar de lado. A segunda objeção é sobre as linhagens fantasmas. Às vezes, para a árvore genealógica fazer sentido com os dados, é preciso invocar, digamos assim, uns ancestrais teóricos que nunca foram encontrados no registro fóssil onde deveriam estar. E o terceiro ponto, que talvez seja o mais forte, é que os próprios programas de computador usados para isso já partem do princípio de que existe um ancestral comum. Ou seja, eles são programados para encontrar uma hierarquia em vez de provar que ela existe. E é aqui que a situação fica bem mais complexa. A expectativa, claro, era que com mais dados de genética, mais informações, a tal árvore da vida ficasse cada vez mais clara, mais nítida. Só que, em muitos casos, o que tem se observado é justamente o contrário. Mais dados acabam gerando mais árvores evolutivas diferentes que entram em conflito umas com as outras. Isso, claro, coloca em dúvida a ideia de que existe um único padrão, claro e histórico para ser descoberto. Isso nos faz pensar sobre as próprias ferramentas que a gente usa. Os programas de computador que analisam essa montanha de dados, eles são feitos para encontrar a melhor árvore possível. E aí vem a crítica, que é baseada naquele ditado, para quem só tem um martelo, todo problema parece um prego. Se o programa foi construído para achar uma árvore, ele sempre vai entregar uma árvore, mesmo que os dados, na sua essência, não se organizem bem nesse jeito. A dúvida é, a árvore é uma descoberta real ou é uma imposição da nossa própria metodologia? Isso tudo nos leva para uma controvérsia ainda mais básica, que tem a ver com a própria definição de uma palavra-chave em todo esse debate. É aqui que a discussão esquenta de verdade. Originalmente, a palavra homologia significava simplesmente semelhança na estrutura. Simples assim. Só que com o passar do tempo, a definição mudou. Passou a significar semelhança por causa da herança de um ancestral comum. Parece uma mudancinha boba, mas ela é importantíssima, porque ter duas definições para o mesmo termo muda completamente o jeito como o argumento todo é construído. E aqui está o ponto central da crítica. Se a gente define homologia como semelhança por causa de um ancestral comum, então não dá para usar a homologia como prova de que existe um ancestral comum. Vira um raciocínio circular. É como dizer, como eu sei que eles são parentes? Porque eles têm estruturas homólogas. E como eu sei que as estruturas são homólogas? Ah, porque eles são parentes. Percebe? O argumento morde o próprio rabo. E olha que curioso, para tentar sair dessa saia justa, alguns até tentaram dar um nome mais chique para o problema. Em vez de raciocínio circular, começaram a usar termos como iluminação recíproca. Mas, convenhamos, mudar o nome de uma falha lógica não faz ela sumir, certo? Bom, e qual é a resposta para essa acusação? A defesa é que a mudança na definição só veio depois que um monte de outras evidências já apontavam para a ancestralidade comum. Ou seja, foi mais para deixar o conceito mais claro do que para forçar uma lógica que não existia. Apesar disso, tem uma concessão importante aqui. Muitos reconhecem que os livros didáticos, até mesmo nas universidades, muitas vezes explicam isso de um jeito bem ruim, o que acaba gerando essa confusão e essa impressão de que o raciocínio é circular. E olha, essa citação de um artigo científico de 1985 resume a preocupação de um jeito perfeito. A ideia é que, quando a sua explicação, no caso, ancestralidade comum, vira parte da definição do fenômeno que você quer explicar, a homologia, aí a coisa muda de figura. Deixa de ser uma hipótese científica que pode ser testada e passa a ser quase que um artigo de fé, um ponto de partida que não se questiona. Ok, então para tentar sair desse nó lógico, a ciência buscou um juiz que parecia ser totalmente objetivo, o DNA. Será que a genética poderia ser a chave para resolver esse impasse de uma vez por todas? Quando o sequenciamento de DNA surgiu, a expectativa era muito clara. A ideia era que, se a gente comparasse diferentes genes entre as espécies, a gente deveria chegar sempre na mesma árvore da vida. A história da evolução contada por um gene tinha que ser, em tese, igualzinha à história contada por qualquer outro gene.
A ideia do teste era bem direta e, nossa, muito poderosa. Se a ancestralidade comum for mesmo a resposta, então não importa qual gene a gente compare entre as espécies, a história contada por eles deveria ser sempre a mesma. Todas as árvores genealógicas moleculares deveriam bater umas com as outras. E, no começo, parecia que era isso. A genética tinha matado a charada. Quando analisaram o gene chamado citocromo C, os resultados foram espetaculares. Batiam direitinho com a teoria. O gene humano era quase idêntico ao do chimpanzé, bem parecido com o do cachorro, e ia ficando cada vez mais diferente conforme se afastava na árvore evolutiva. Nossa, parecia a prova definitiva. Só que a realidade se mostrou bem mais bagunçada. Em vez de uma árvore única e certinha, o que os cientistas começaram a encontrar é que genes diferentes muitas vezes contam histórias diferentes, que entram em conflito. A árvore da vida que você monta acaba dependendo muito de qual molécula você decide usar para sua análise. O problema começou a aparecer quando os cientistas foram analisar outros genes. Aquele cenário que parecia super claro, de repente, ficou todo bagunçado. Por exemplo, a árvore da família que sai de um outro gene, o citocromo B, é, para dizer o mínimo, esquisita. Ela junta gatos e baleias com primatas, mas ao mesmo tempo chuta outros primatas para fora do grupo. Coloca sapos junto com pássaros e peixes. São resultados que não só contradizem a árvore do citocromo C, como também séculos de estudo de anatomia. Outro estudo, que usou todos os genes da mitocôndria, colocou os gatos e as baleias em grupos bem separados. E olha, isso não é um caso isolado, não. Conflitos desse tipo aparecem em todo o reino animal, e isso torna a missão de desenhar uma única árvore da vida definitiva um desafio gigantesco. No começo, a esperança era que isso era só um problema de falta de dados. Acharam que, conforme a gente sequenciasse mais e mais genomas, esses conflitos iam sumir e a árvore verdadeira ia aparecer. Só que, segundo vários cientistas, não foi bem isso que aconteceu. Em muitos casos, colocar mais dados na análise só serviu para deixar as contradições ainda mais evidentes. O ponto principal aqui, então, é essa inconsistência toda. Segundo os críticos, apresentar só os resultados do citocromo C, que se encaixam direitinho na teoria, e ignorar os outros genes que contam uma história completamente diferente, isso tem um nome, é o famoso cherry picking. É como escolher só as cerejas boas do bolo e fingir que o resto não existe. Bom, deixando a genética um pouco de lado, vamos para um argumento que é mais filosófico. Ele tenta entrar na possível lógica de um projetista. A pergunta que se coloca aqui é a seguinte: por que um projetista, um ser inteligente, criaria as coisas seguindo um padrão que parece tanto com a da ancestralidade comum? Por que ele não misturaria as coisas de formas bem mais doidas e criativas? Sei lá, por que não colocar asas de morcego num peixe ou algo assim? O problema com esse tipo de argumento é que ele desvia o foco da evidência científica para uma especulação quase filosófica sobre as possíveis motivações de um suposto projetista. E construir um argumento baseado na própria falta de imaginação, aquela lógica de se eu não consigo pensar uma boa razão, então não pode ser verdade, é uma falácia bem conhecida chamada de apelo à ignorância. A resposta para essa pergunta é que ela não é bem uma objeção científica, mas sim psicológica. Mas quem garante que um projetista ia querer sempre criar tudo do zero? Talvez seja muito mais eficiente e elegante pegar um bom projeto e ir adaptando ele, assim como um engenheiro de carros usa a mesma plataforma para criar vários modelos diferentes. Para tentar explicar essa ideia de ancestralidade comum de um jeito fácil de entender, o biólogo Tim Berra usou uma analogia que ficou famosa, a dos carros. A ideia é que se a gente olhar a evolução de um modelo de carro, dá para ver a tal da descendência com modificação acontecendo ali, na nossa frente. Imagina só, a gente pega a linha do tempo dos Corvettes. Desde o primeirão lá de 1953, a gente vê claramente essa descendência com modificação. Cada novo modelo é tipo uma pequena variação do anterior. Para quem defende a ancestralidade comum, a evidência da progressão parece inegável. Só que aí vem a grande virada nessa história. Os críticos dessa ideia dizem, espera aí, essa analogia do Corvette prova justamente o contrário, porque a sequência de carros não aparece do nada, ela depende de mentes inteligentes, os engenheiros, que modificam e reutilizam um design que já existia. E isso, na verdade, se encaixa muito melhor com a ideia de design comum, não de ancestralidade. Ok, vamos sair um pouco da teoria e analisar um exemplo concreto da biologia. Um que sempre aparece nessa discussão e que mostra bem a complexidade de tentar classificar as coisas. Ornitorrinco. Aquele animal que parece que foi montado com peças que sobraram de outros bichos, né? Ele tem bico de pato, pelo de mamífero, patas com membranas, bota ovos e os machos ainda têm esporões com veneno.
É o que chamam de criatura mosaico, que desafia qualquer tentativa de classificação simples. Para resolver o problema, o que a ciência fez? Criou um grupo só para ele, os monotremados. Mas a crítica que se faz é que chamar o ornitorrinco de monotremado pode ser um exemplo do que a gente chama de não explicação. É como aquela piada filosófica antiga sobre o ópio. Por que o ópio dá sono? E a resposta, porque ele tem uma virtude dormitiva. Ou seja, ele dá sono porque ele dá sono. Isso não explica nada, só dá um nome sofisticado para o fenômeno. A questão é, o termo monotremado é uma explicação real sobre a origem do ornitorrinco ou é só uma etiqueta chique que a gente coloca em cima de um quebra-cabeça que, na verdade, a gente não sabe resolver? E essa crítica não para por aí. Ela se estende a outros conceitos. Por exemplo, por que certos genes mudam tão rápido? A resposta, hipermutabilidade. Ou, por que o olho de um polvo e o olho de um ser humano são tão parecidos se eles não são parentes próximos? A resposta, evolução convergente. O argumento é que esses termos são ótimos para descrever o que aconteceu, mas será que eles realmente explicam o porquê? Ou são só nomes técnicos que a gente dá para mistérios que continuam sem solução? E no fim das contas, tudo isso nos leva a uma última reflexão, que é sobre o papel que as nossas próprias ideias de crianças têm no jeito como a gente interpreta os dados científicos. A questão crucial aqui é um lembrete de que cientistas são gente como a gente, e todo mundo tem uma tendência a não ser muito crítico com as coisas em que a gente já quer acreditar. A ciência é feita por pessoas, e pessoas têm seus vieses. Aquela vontade de dar mais valor para as evidências que confirmam o que a gente já pensa é muito forte. E nem os cientistas estão totalmente imunes a isso. Esse caso todo acaba sendo um estudo sobre, sobre a gente, sobre como a ciência funciona. Argumentos que têm falhas podem continuar por aí por muito tempo, não porque são logicamente fortes, mas porque eles apoiam uma conclusão que a gente já quer que seja verdade. No final das contas, o argumento central é que o debate precisa se concentrar nos dados, na evidência e na lógica dos argumentos. A validade de uma afirmação científica deveria estar na força das provas, não importando as motivações, as crenças ou o grupo de quem a apresenta. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Quando estamos olhando para a imensa complexidade da vida, para um passado que a gente não pode observar diretamente, como é que a gente sabe onde termina a interpretação fria das evidências e onde começa a suposição que a gente já traz de casa? Essa linha é muito, muito tênue, e aprender a enxergá-la é talvez o maior desafio de todos.